O que eu vou contar para vocês hoje não é para fracos ouvirem. É uma história onde eu fui consumida pela dor, pela traição, pela falsidade, por pessoas que eu amava, mas que no fim... Meu nome é Irene Barbosa Santos, tenho 83 anos e nasci em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. Naquela época, nossa cidade era pequena. Todo mundo conhecia todo mundo. A praça da igreja era o centro de tudo, e quem não ia à missa no domingo já virava assunto na cidade inteira. Meu pai trabalhava na única farmácia da cidade, e minha mãe cuidava da casa e de nós, os filhos. Éramos 4, eu, minha irmã Maria e meus 2 irmãos mais novos. Antes de continuar, eu quero muito saber de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Estou ansiosa para responder todos vocês. Aproveita também e já se inscreva no canal e curta o vídeo. Maria nasceu só 1 ano e meio depois de mim. Todo mundo dizia que a gente parecia gêmeas, mas quem conhecia bem sabia que éramos diferentes como água e óleo. Desde pequena, percebi que minha irmã tinha um olhar diferente. Quando eu ganhava uma boneca de pano nova, feita pela minha avó, ela ficava quieta num canto, observando. No dia seguinte, aparecia a boneca rasgada no quintal. Minha mãe dizia que tinha sido o cachorro, mas eu sabia. Não era o Totó. Na escola, a mesma coisa. Se a professora me elogiava porque eu tinha feito uma boa lição, Maria voltava para casa e contava para a mãe que eu tinha copiado de alguém. Se eu ganhava uma fita nova para o cabelo, acordava no outro dia e a fita tinha sumido. Quando eu reclamava, todos diziam: "Ah, Irene, deixa de ser egoísta, ela é sua irmã, tem que dividir." Eu tentava entender. Juro que tentava. Muitas noites chorei escondida, pedindo a Deus que fizesse com que Maria gostasse mais de mim. Cheguei a dar meus brinquedos preferidos para ela, na esperança que assim ela ficasse satisfeita. Mas nunca era suficiente. O olhar dela, aquele olhar sempre me acompanhava, como se ela estivesse sempre pensando: por que você e não eu? Quando chegamos à adolescência, as coisas pioraram. Naquela época, moça de família não podia fazer muita coisa. Era casa, igreja e escola. Quando tinha quermesse ou festa junina, aí sim era a grande oportunidade de conversar com os rapazes, sempre debaixo dos olhos atentos das mães e tias. Eu tinha 16 anos quando comecei a me destacar nas aulas de piano da igreja. O padre chegou a me convidar para tocar nas missas de domingo. Maria não conseguia aprender, seus dedos pareciam duros no teclado. Naquele mesmo mês, o piano da igreja apareceu com algumas teclas quebradas. Ninguém soube explicar. Eu sabia, mas fiquei calada. A paz da família valia mais do que algumas teclas de piano. Minha mãe vivia dizendo: "Irene, você é a mais velha. Tem que dar o exemplo. Seja mais paciente com sua irmã. Ela só quer ser como você." E eu tentava acreditar nisso, que era só admiração. Mas por que a admiração dela machucava tanto? Quando fiz 18 anos, meu pai me deu um conjunto de pentes para o cabelo, em madrepérola. Era uma raridade naquela época, tinha vindo da capital. Lembro do brilho nos olhos de Maria quando viu. 3 dias depois, encontrei os pentes quebrados embaixo da cama dela. Quando confrontei, ela chorou, fez uma cena, disse que eu estava acusando injustamente. Minha mãe acabou brigando comigo. "Você já é adulta, Irene, pare de implicar com sua irmã." Aquela foi a primeira vez que pensei em sair de casa. A oportunidade veio quando consegui um emprego de auxiliar na escola municipal. Não pagava muito, mas me dava alguma independência. Maria não trabalhava fora. Ficava em casa, ajudando minha mãe e, como ela mesma dizia, se preparando para ser uma boa esposa. Naquela época, em 1959, isso era considerado o caminho natural para uma moça. Foi nessa época que a senhora Amália, que dava aulas de costura, me convidou para aprender o ofício nas horas vagas. Eu tinha mãos habilidosas e logo estava fazendo vestidos simples para algumas clientes. O dinheiro que ganhava guardava numa caixinha, embaixo de uma tábua solta no assoalho do meu quarto. Sonhava em comprar uma máquina de costura própria. Um dia, cheguei em casa e fui direto verificar minhas economias. O dinheiro havia sumido. Maria jurou que não sabia de nada. 3 dias depois, ela apareceu com um par de sapatos novos. "Mamãe me deu", ela explicou, mas vi no olhar da minha mãe que aquilo não era verdade.
Mesmo assim, ninguém tomou meu partido. Você está com ciúmes porque sua irmã está mais bonita com os sapatos novos, meu pai disse, com aquela risada que mostrava que achava tudo aquilo uma bobagem de mulher. Foi por essa época que conheci o Adolfo. Ele tinha vindo de Sorocaba para trabalhar na construção da nova igreja. Alto, de olhos claros, ele se destacava entre os rapazes da cidade. No primeiro domingo que o vi na missa, senti meu coração disparar. Parecia coisa de filme. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Um sorriso sincero, diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Naquele instante, soube que algo especial estava começando. Para minha surpresa, depois da missa, Adolfo veio falar comigo. Elogiou o arranjo de flores que eu tinha feito para o altar. Conversamos apenas alguns minutos, mas foram os minutos mais felizes da minha vida até então. No domingo seguinte, ele me esperava na saída da igreja. E assim começou nosso namoro, sempre muito respeitoso, como era o costume. Quando o Adolfo veio à nossa casa pela primeira vez, percebi o olhar de Maria. Não era mais aquele olhar de inveja infantil. Era algo mais profundo, mais determinado. Ela se arrumou toda para o jantar, usou o perfume que eu havia ganhado de aniversário e sentou-se estrategicamente na frente dele. Durante toda a refeição, falou mais do que havia falado em semanas, contando histórias, rindo exageradamente das piadas do Adolfo. Depois daquele dia, sempre que Adolfo vinha me visitar, Maria encontrava um jeito de estar presente. Se íamos dar uma volta na praça, ela aparecia por acaso. Se estávamos conversando na varanda, ela trazia café, biscoitos, qualquer desculpa para se juntar a nós. Minha mãe achava adorável. Que bom que Maria está se dando tão bem com seu namorado. Adolfo parecia não perceber nada. Sempre gentil, tratava Maria com a mesma educação que tratava a todos. Isso me tranquilizava. Afinal, ele estava comigo. Havia me escolhido. Depois de 6 meses de namoro, quando ele pediu minha mão em casamento, foi o dia mais feliz da minha vida. Pensei que finalmente teria algo que seria verdadeiramente meu. Uma vida longe daquela sombra constante que era minha irmã. O que eu não sabia é que aquele pedido de casamento seria o início do capítulo mais doloroso da minha vida. Porque a inveja de Maria não tinha limites, e ela estava disposta a tudo para ter o que era meu. Tudo mesmo. Quando anunciamos o noivado, na festa de São João da igreja, todos vieram nos cumprimentar. Maria estava lá com um sorriso que não chegava aos olhos. Quando me abraçou, sussurrou no meu ouvido: "Aproveite enquanto pode." Naquele momento, senti um arrepio. Mas afastei o pensamento. Era meu dia especial, não deixaria que ela o estragasse. Os preparativos para o casamento começaram. Escolhi Maria como madrinha, numa tentativa final de curar aquela ferida entre nós. Pensei que, dando a ela um papel importante, mostrando que a amava apesar de tudo, as coisas poderiam mudar. Viu só, Maria? Você será minha madrinha, vai ficar linda ao meu lado no altar. Ela aceitou com um sorriso estranho. Sim, irmãzinha, estarei bem ao seu lado, sempre. Havia algo naquelas palavras que me incomodou. Mas eu estava tão envolvida com os preparativos, tão feliz com a perspectiva de começar uma nova vida com Adolfo, que ignorei meus instintos. O vestido de noiva consumiu 3 meses de trabalho. A senhora Amália me ajudou, ensinando-me a fazer cada detalhe. O tecido de cetim branco tinha vindo de São Paulo. As aplicações de renda feitas à mão decoravam a barra e o corpete. Era o vestido mais bonito que já tinha visto. À noite, antes de dormir, eu o olhava pendurado no armário e mal podia acreditar que em breve o usaria, caminhando até o altar para encontrar Adolfo. Uma semana antes do casamento, encontrei Maria mexendo no meu vestido. Só estava admirando, ela disse. Mas notei que suas mãos estavam escondendo algo. Quando insisti para ver, ela mostrou uma tesoura pequena. Estava apenas cortando uma linha solta, explicou. Examinei o vestido minuciosamente depois que ela saiu. Não encontrei nenhum dano, mas aquela cena ficou martelando na minha cabeça. 3 dias antes do casamento, Adolfo veio me visitar. Parecia estranho, distante. Quando perguntei se estava tudo bem, ele desconversou. É só o nervosismo do casamento, disse, mas seus olhos evitavam os meus. Naquela noite, chorei sem saber por quê.
Havia um pressentimento pesado no meu coração. Conheci Adolfo em 1962, quando eu tinha 20 anos. Ele veio para Santa Cruz do Rio Pardo para trabalhar na construção da Igreja Nova. Nunca vou esquecer a primeira vez que vi ele entrando na missa de domingo. Parecia que tinha entrado um raio de sol na igreja. Alto, de olhos verde claros, um sorriso que iluminava o rosto inteiro. E olha que naquela época eu nem ligava muito para rapazes, estava focada no meu trabalho na escola municipal. Naquele domingo, eu tinha arrumado as flores do altar. Eram lírios brancos que a dona Josefa tinha doado. Depois da missa, quando eu já estava saindo, ele se aproximou. "As flores estão lindas, foi você que arrumou?" Eu fiquei tão sem jeito que mal consegui responder. Aqueles olhos me encarando. Parecia que o tempo tinha parado. A partir dali, todo domingo ele me esperava na saída da missa. Começamos a conversar na praça, sempre com gente por perto, como mandava o costume. O pai dele tinha sido pedreiro, ensinou o ofício para o filho desde cedo. Adolfo tinha mãos fortes, calejadas, mas gostava de ler poesia. Imagine, um pedreiro que lia Castro Alves e Gonçalves Dias. Ele falava dos sonhos dele, queria montar uma construtora própria um dia, construir casas bonitas. Meu pai demorou para aceitar o namoro. "Um pedreiro, Irene? Você que estudou, que sabe tocar piano?" Mas eu estava apaixonada. Depois de 3 meses de conversa na praça, ele autorizou que o Adolfo me visitasse em casa, sempre aos domingos depois do almoço, na varanda, com a porta da sala aberta e minha mãe fingindo que estava bordando, mas vigiando cada movimento. Era assim naquela época, minha filha. Foi quando o Adolfo começou a frequentar nossa casa que a Maria começou a mostrar quem ela realmente era. Ela aparecia por acaso, sempre quando ele estava lá. Usava meus grampos de cabelo, meu perfume, aquele brise que eu economizava meses para comprar. Fazia questão de servir café, biscoitos, qualquer coisa para ficar perto do Adolfo. Minha mãe achava um encanto. "Que bom que sua irmã gosta tanto do seu namorado, Irene." Mas eu via o jeito que ela olhava para ele, como jogava o cabelo, como ria exageradamente das piadas dele. Maria tinha esse jeito manhoso de fazer os homens se sentirem especiais, completamente diferente de mim, que era mais reservada. Eu falei com o Adolfo uma vez: "Você não acha que a Maria está sendo muito atenciosa?" Ele riu, disse que eu estava com ciúmes da minha própria irmã. "Ela só está sendo gentil, Irene. Você devia agradecer por ter uma irmã que se esforça tanto para me fazer sentir bem-vindo." Era isso que ela fazia. Passava a imagem de doce e gentil, enquanto eu ficava parecendo a irmã ciumenta e amarga. Em dezembro de 1963, depois de 1 ano e meio de namoro, Adolfo me pediu em casamento. Foi na quermesse da igreja, debaixo das luzes coloridas. Ele tinha guardado dinheiro para comprar um anel simples, mas lindo. Quando ajoelhou na minha frente, ali, na frente da cidade inteira, pensei que ia desmaiar de felicidade. Meu coração parecia que ia saltar do peito. "Irene Barbosa, você aceita ser minha esposa na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe?" Eu nem consegui responder direito, só balancei a cabeça, as lágrimas escorrendo. Todo mundo aplaudiu. Todos, menos Maria. Ela estava lá, parada, com aquele olhar. Um olhar que congelava a alma. Quando veio me abraçar, sussurrou no meu ouvido: "Aproveite enquanto pode." Me arrepiei toda, mas pensei: é só inveja, ela vai superar. Os preparativos para o casamento tomaram nossos dias. Eu trabalhava na escola de manhã e à tarde ia para a casa da dona Amália aprender a costurar meu próprio vestido. Meu pai não tinha dinheiro para comprar um pronto, então decidimos fazer. 3 meses debruçada sobre aquele cetim branco, cada pontada dada com amor, pensando no momento que entraria na igreja com ele. A data foi marcada para 15 de julho de 1964. Uma igreja cheia, o vestido dos meus sonhos, o homem que eu amava. Parecia que, finalmente, eu teria algo que a Maria não poderia tomar de mim. 1 mês antes do casamento, notei que Adolfo estava diferente, mais distante. Às vezes, marcava de vir me visitar e desistia na última hora. "Estou cansado, trabalhei demais hoje." Outras vezes, quando vinha, ficava olhando para o relógio, ansioso para ir embora.
Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que era só o nervosismo do casamento, a pressão de preparar nossa casa nova. Eu acreditei. Deus é testemunha que acreditei. 2 semanas antes do casamento, peguei Maria experimentando meu véu na frente do espelho. Ela nem se constrangeu quando me viu. Estava só vendo se precisa de algum ajuste. Tirou o véu, colocou na cama e saiu. Naquela noite, sonhei que estava na igreja, caminhando para o altar, mas quando o noivo se virava, não era o rosto do Adolfo que eu via. 1 semana antes do casamento, Adolfo veio me visitar, mas não parecia ele mesmo. Mal olhava nos meus olhos. Quando tentei segurar sua mão, ele a retirou, dizendo que estava com dor de cabeça. É normal ficar nervoso antes do casamento, não é? Eu perguntei, tentando me tranquilizar. Sim, só nervosismo, ele respondeu. Mas havia algo no olhar dele. Culpa, talvez? Maria estava estranhamente calma naquela semana. Ofereceu-se para me ajudar com os últimos detalhes, algo que nunca tinha feito antes. Quero que seja perfeito, irmãzinha, ela dizia, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. 3 dias antes do casamento, Maria sumiu a tarde inteira. Quando voltou, estava diferente, radiante, cantarolando pela casa. Onde você estava? Perguntei. Resolvendo uns assuntos, respondeu misteriosa. Naquela noite, ouvi ela conversando com alguém na janela do quarto dela. Não conseguia ouvir quem era, só ouvi a risada dela. Aquela risada que ela só dava quando achava que tinha vencido em alguma coisa. 2 dias antes do casamento, Adolfo cancelou nosso encontro. Mandou um menino entregar um bilhete. Preciso resolver questões para nossa casa. Te vejo na igreja. Senti um aperto no peito. Algo não estava certo. E chegou o grande dia, 15 de julho de 1964. Acordei cedo, o coração aos pulos. Minha mãe e minhas tias vieram me ajudar a me arrumar. O vestido de cetim branco, os sapatos novos que economizei por meses para comprar. O buquê de flores brancas que Dona Augusta, a florista, tinha preparado especialmente para mim. Estava tudo pronto. Tudo perfeito. Maria se arrumou no quarto dela. Quando saiu, estava linda no vestido rosa claro de madrinha. Aproximou-se, me abraçou. Você está deslumbrante, irmã. Pela primeira vez parecia sincera. Pensei que talvez ela tivesse finalmente aceitado, que seríamos realmente irmãs a partir daquele dia. O carro que ia nos levar para a igreja estava esperando. Meu pai, de terno novo, me olhava orgulhoso. Maria disse que ia na frente. Queria chegar antes para verificar se estava tudo em ordem. Faço questão, Irene. É o mínimo que posso fazer nesse dia tão especial. Quando chegamos à igreja, 1 hora depois, estava tudo pronto. As flores, as fitas nos bancos, os convidados. O padre me recebeu na porta lateral, como era o costume. O noivo já chegou? Perguntei ansiosa. Sim, respondeu ele. Está na sala de vestir. Parecia nervoso. Meu pai me conduziu até a pequena sala onde eu esperaria até a hora de entrar. Vou ver se está tudo pronto, ele disse. Fique aqui. Já volto para te levar ao altar. Fiquei sozinha, os nervos à flor da pele. A música começou a tocar. Ouvi os murmúrios dos convidados. Então percebi. Não tinha visto Maria desde que chegamos. Onde ela estaria? Ela era minha madrinha, deveria estar ali comigo. Saí da salinha para procurá-la. Não devia ter feito isso. Eram as noivas que deveriam esperar, mas algo me dizia que precisava encontrá-la. Perguntei para um dos coroinhas, que apontou para a sala de vestir onde o Adolfo estava. Caminhei até lá, o coração batendo tão forte que achei que todos podiam ouvir. A porta estava entreaberta. E foi ali, naquele momento, que minha vida mudou para sempre. Quando cheguei na porta do quarto de vestir da igreja, a primeira coisa que vi foi o paletó do Adolfo jogado no chão. A segunda coisa foi o vestido rosa de madrinha da Maria, todo amassado em cima de uma cadeira. Minha mão tremeu na maçaneta. Eu sabia. Meu coração já sabia, mas minha cabeça se recusava a acreditar. Empurrei a porta devagar. O rangido da dobradiça fez eles virarem a cabeça ao mesmo tempo. Ali estavam eles. Minha irmã Maria nos braços do Adolfo, meu noivo. No nosso dia de casamento, na igreja onde deveríamos fazer nossos votos perante Deus e toda a cidade.
Os olhos dele se arregalaram. Maria não parecia surpresa ou envergonhada. Havia um brilho de triunfo no olhar dela. Por um segundo que pareceu uma eternidade, ninguém disse nada. O mundo inteiro parou. Irene! Adolfo tentou falar, estendendo a mão na minha direção. Maria deu um passo para trás, arrumando o cabelo como se tivesse sido pega fazendo algo trivial, como experimentar um chapéu. Eu não conseguia falar. Não conseguia chorar. Não conseguia respirar. Era como se alguém tivesse arrancado minha alma do corpo naquele exato momento. Não é o que parece, ele disse, a mentira tão óbvia que chegava a ser um insulto. Maria sorriu. Aquele sorriso que conhecia a vida toda. O sorriso de quando ela quebrava minhas bonecas, de quando roubava meus pertences, de quando destruía tudo que eu amava. Só que desta vez, ela tinha ido longe demais. É exatamente o que parece, irmãzinha, ela disse, com uma calma que me gelou o sangue. Adolfo e eu nos amamos. Já faz meses. Ele ia te contar, mas não teve coragem. Por favor, minha filha. Antes de continuar essa parte da minha história que dói até hoje, queria te pedir um favor. Se o que estou contando está tocando o seu coração, aperta esse botãozinho de curtir aí e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando minhas memórias com outras pessoas que também já sofreram. Isso é verdade? Perguntei, finalmente encontrando minha voz, olhando diretamente para o homem que, até segundos atrás, eu achava que seria meu marido em menos de 1 hora. Ele não respondeu. Abaixou a cabeça. Foi resposta suficiente. Não sei de onde tirei forças, mas me aproximei dela. Olhei bem nos olhos da minha própria irmã e perguntei: por que, Maria? Por que você sempre quis destruir tudo que era meu? Ela não hesitou. Porque você sempre teve tudo. O amor dos pais, os elogios, a admiração de todos, a filha perfeita, a aluna exemplar, a moça prendada, mas agora tenho algo que você nunca mais vai ter: o amor dele. Adolfo tentou intervir. Irene, eu nunca quis te magoar. Aconteceu, eu não planejei. Eu ia terminar o noivado, mas... Mas o quê? Gritei, minha voz ecoando nas paredes da pequena sala. Mas decidiu esperar até o dia do casamento? Até eu estar de branco, pronta para entrar na igreja? Até todo mundo que conheço estar sentado lá fora, esperando? Nesse momento, a porta se abriu completamente. Era meu pai. O olhar dele foi do meu rosto para Adolfo, para Maria e de volta para mim. Não precisava de explicação. A cena dizia tudo. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz baixa, contida, mas eu conhecia aquele tom. Era raiva. Uma raiva profunda. Papai, Maria começou, tentando assumir o papel de vítima que sempre funcionava com ele. Não é culpa de ninguém, o coração não escolhe. Ele ergueu a mão, interrompendo-a. Foi a primeira vez na vida que vi meu pai recusar as desculpas da Maria. Virou-se para Adolfo, deu 2 passos e, sem aviso, acertou um soco no rosto dele. Adolfo cambaleou para trás, batendo contra a parede. O barulho atraiu atenção. Logo, 2 homens entraram na sala. O seu Antônio, sacristão, e meu tio Roberto. O que houve, Antônio? Meu tio perguntou confuso. Meu pai apenas apontou para Adolfo e Maria. Peguei esses 2 juntos, no dia do casamento dele com minha Irene. O silêncio que seguiu foi como um abismo abrindo aos meus pés. A vergonha começou a tomar conta de mim. Toda a cidade saberia. Em minutos, todos estariam comentando. A noiva abandonada, a irmã traidora, o noivo infiel. O que fazemos agora? Seu Antônio perguntou, a voz baixa. Cancele tudo, meu pai respondeu. Diga que houve um problema grave, que a noiva passou mal, qualquer coisa. Não, eu disse, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Vou lá fora e conto a verdade. Irene, não, meu pai implorou. Pense na vergonha, no escândalo. A vergonha não é minha, respondi arrancando o véu da cabeça. Nunca foi. Caminhei para a porta como se estivesse sonhando. Meu tio tentou me segurar pelo braço, mas eu me desvencilhei. Atravessei os corredores laterais da igreja até chegar à entrada principal. A música ainda tocava. Os convidados, sentados nos bancos, viraram a cabeça quando me viram entrar sozinha,
sem meu pai, sem marcha nupcial. O padre, no altar, franziu o senho, confuso. Atravessei o corredor central, sentindo os olhares de pena, de curiosidade, de choque. Quando cheguei ao altar, pedi ao padre o microfone que ele usava para as leituras. Meus queridos amigos e família, comecei, a voz tremendo, mas determinada. Agradeço por estarem aqui hoje, mas não haverá casamento. Um murmúrio percorreu a igreja. Vi minha mãe, na primeira fila, levar as mãos ao rosto. Acabo de encontrar meu noivo, Adolfo, com minha irmã e madrinha, Maria, na sala de vestir. Juntos. Como homem e mulher não deveriam estar antes do matrimônio. O murmúrio se transformou em exclamações de choque. Algumas senhoras se benzeram. Outras cobriram a boca com as mãos. Os homens trocaram olhares severos. Peço desculpas pelo inconveniente. A festa está cancelada. Quem quiser pode ir à casa dos meus pais retirar os presentes que trouxeram. Devolvi o microfone ao padre, que parecia tão chocado quanto todos os outros. Virei-me e caminhei de volta pelo corredor central, de cabeça erguida, embora por dentro estivesse em pedaços. Na porta da igreja, vi Adolfo e Maria, escoltados por meu pai e meu tio. Ele parecia destruído. Ela, pela primeira vez, parecia arrependida, como se só agora percebesse as consequências de seus atos. Passei por ele sem olhar, desci os degraus da igreja e caminhei pela praça, sozinha, no meu vestido de noiva. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de uma hora, toda a cidade sabia. Voltei para casa dos meus pais, me tranquei no quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Naquela noite, peguei uma tesoura e cortei o vestido de noiva em pedaços. Depois, cortei todas as fotos que tinha com Adolfo. Por último, cortei meu próprio cabelo, as longas tranças que ele tanto dizia amar. Nos dias que se seguiram, não saí do quarto. Não conseguia comer, não conseguia dormir. A vergonha e a dor eram físicas, como se alguém tivesse arrancado uma parte do meu corpo. Minha mãe tentava me consolar, mas o que poderia ela dizer? Que palavras curam uma traição dupla como aquela? Maria foi expulsa de casa pelo meu pai. Foi morar com uma tia em Ourinhos. Adolfo desapareceu da cidade, dizem que voltou para Sorocaba. Não soube mais deles por muito tempo. A cidade inteira comentava o escândalo. Onde eu ia, os olhares me seguiam. Os cochichos. Lá vai a coitada que foi deixada no altar. A que pegou o noivo com a própria irmã. Algumas pessoas tinham pena. Outras, sei que secretamente se divertiam com minha desgraça. Eu, que sempre fui a menina exemplar, a filha perfeita, a noiva respeitável, agora era o centro do maior escândalo que Santa Cruz do Rio Pardo já tinha visto. Na missa de domingo, uma semana depois, não tive coragem de ir. Como encararia todas aquelas pessoas? Como suportaria o sermão do padre, que certamente falaria sobre perdão e compaixão, enquanto todos pensariam em mim? Um mês depois do não casamento, não aguentava mais. Precisava sair dali. Tia Carmen, irmã do meu pai, morava em São Paulo. Pedi para ir morar com ela. Meu pai relutou no início. São Paulo era uma cidade grande, perigosa para uma moça sozinha, mas acabou concordando. Ele também sofria com os olhares, com os comentários maldosos, com a humilhação de ter sido traído pela própria filha. Arrumei minhas poucas coisas numa mala de papelão. Deixei meus livros, meus pertences de infância, tudo que me lembrasse daquela vida. Só levei roupas, alguns documentos e a dor que carregaria comigo por muitos anos. Na estação de trem, meus pais foram se despedir. Minha mãe chorava como se nunca mais fosse me ver. Meu pai tentava ser forte, mas via as lágrimas que ele disfarçava. Não precisa ir, filha, minha mãe implorou uma última vez. As pessoas vão esquecer. Eu não vou esquecer, mamãe, respondi. Cada vez que entrar naquela igreja, cada vez que passar pela praça, cada vez que olhar para minha cama de solteira, vou lembrar. E não posso viver assim. O trem chegou, barulhento, soltando vapor. Abracei meus pais uma última vez e subi. Quando o trem começou a se mover, olhei pela janela. Ali ficava minha infância, minha juventude, meus sonhos, meu coração partido. Pela primeira vez desde o dia fatídico, senti uma espécie de alívio.
Estava deixando tudo para trás. O que eu não sabia é que estava indo em direção a uma nova vida. Uma vida que, anos depois, me traria uma alegria que eu achava impossível de sentir novamente. Cheguei em São Paulo numa tarde chuvosa de agosto de 1964. A Estação da Luz estava lotada, barulhenta, tão diferente da calma estação de Santa Cruz. Tia Carmen me esperava. Ela era professora primária, solteira, morava num apartamento pequeno, mas arrumado no bairro da Liberdade. Você vai gostar daqui, ela disse enquanto subíamos as escadas do prédio. Ninguém faz perguntas. Ninguém se importa com a vida dos outros. Os primeiros dias foram difíceis. Eu acordava desorientada, sem reconhecer onde estava. Por um segundo, esquecia de tudo. O casamento, a traição, a fuga. Então a realidade voltava como um soco no estômago. Nas primeiras semanas, mal saía do apartamento. Tia Carmen ia trabalhar e eu ficava, olhando pela janela, a cidade imensa que não me conhecia. Não pode ficar assim para sempre. Tia Carmen me disse um dia. Precisa trabalhar, ocupar a cabeça. Ela tinha razão. O dinheiro que trouxe acabaria logo. Precisava me sustentar. Comecei a procurar emprego. Não foi fácil. Tinha o diploma da escola normal, podia ser professora como em Santa Cruz, mas as escolas em São Paulo exigiam experiência, recomendações. Finalmente, consegui uma vaga numa pequena loja de tecidos na rua 25 de Março. O dono, seu Salim, um libanês de bigode grosso e voz alta, precisava de alguém que entendesse de tecidos. Você sabe costurar? Ele perguntou na entrevista. Sei, respondi. Fiz meu próprio vestido de noiva. Ele não perguntou por que eu estava em São Paulo, sozinha, sem marido. Apenas assentiu e disse, começa amanhã. O trabalho na loja era cansativo. Ficava em pé o dia todo, atendendo clientes, medindo tecidos, organizando os rolos coloridos nas prateleiras. Mas era bom ter a mente ocupada. À noite, voltava para o apartamento exausta, jantava com tia Carmen e caía na cama. Sem tempo para pensar, para lembrar, para sofrer. Mas as lembranças vinham nos momentos mais inesperados. Quando via um casal de namorados na Praça da Sé. Quando uma noiva entrava na loja para comprar tecido para seu vestido. Quando ouvia alguém com o sotaque do interior, parecido com o do Adolfo. Eu me perguntava como eles estavam. Se tinham ficado juntos, se eram felizes, se lembravam de mim, da dor que me causaram. Não tinha notícias. Minha mãe, nas raras cartas que enviava, evitava mencionar Maria. Era como se eu tivesse apenas um irmão agora. Passou-se 1 ano. A dor não tinha sumido, mas eu havia aprendido a viver com ela. Era como uma cicatriz, sempre ali, mas já não doía tanto ao toque. Aos poucos, comecei a construir uma vida em São Paulo. Fiz amizades com outras moças que trabalhavam nas lojas vizinhas. Frequentava a missa aos domingos na igreja do bairro. Ninguém me conhecia ali. Ninguém sabia minha história. Era libertador. No início de 1966, seu Salim me chamou em sua sala nos fundos da loja. Pensei que tinha feito algo errado, mas ele sorria. Irene, tenho um amigo que está abrindo uma fábrica de roupas. Pequena, só vestidos femininos. Ele precisa de alguém que entenda de moldes, de costura, alguém de confiança. Falei de você. Foi assim que conheci o Alberto. Ele tinha 35 anos, viúvo, sem filhos. Tinha economizado por anos para abrir seu próprio negócio. Estava começando do zero, precisava de alguém que o ajudasse não só a costurar, mas a pensar nos modelos, nas tendências. O Alberto era completamente diferente do Adolfo. Mais velho, mais sério, menos expansivo. Não tinha olhos verdes hipnotizantes, nem sorrisos arrebatadores. Mas tinha algo que eu só aprendi a valorizar depois de tudo que passei. Respeito. A fábrica ficava num galpão na Muca, bairro industrial de São Paulo. No início, éramos só nós dois e mais 2 costureiras. Trabalhávamos de sol a sol. Eu desenhava os modelos, fazia os moldes, escolhia os tecidos. Alberto cuidava da parte administrativa, das vendas, dos fornecedores. Foi um início difícil. Houve semanas em que achamos que teríamos que fechar. O Brasil vivia tempos conturbados, a economia instável, mas persistimos. E aos poucos, os vestidos Criações Alberto começaram a ganhar fama,
Pequenas boutiques compravam nossa produção. Até que, em 1967, recebemos um pedido grande de uma loja de departamentos. Naquela noite, Alberto me convidou para jantar para comemorar. Era a primeira vez que saíamos do ambiente de trabalho. Fomos a um restaurante italiano na Bela Vista. Ele pediu vinho, brindamos ao sucesso da empresa. Não teria conseguido sem você, Irene, ele disse, os olhos sinceros fixos nos meus. Algo aconteceu naquela noite. Uma conexão diferente da que tínhamos no dia a dia da fábrica. Conversamos por horas. Contei a ele sobre Santa Cruz, sobre minha infância. Não mencionei Adolfo ou Maria. Apenas disse que vim para São Paulo para recomeçar após um noivado rompido. Alberto me contou sobre sua esposa, que havia morrido de tuberculose 5 anos antes. Como ele tinha perdido o rumo, como a fábrica era seu jeito de seguir em frente. Nos meses seguintes, os jantares se tornaram frequentes. Alberto me buscava no apartamento da tia Carmen. Me levava para conhecer lugares que eu nunca imaginei. O MASP, o Teatro Municipal, o Parque Ibirapuera. São Paulo, aos poucos, estava se tornando minha cidade. Em janeiro de 1968, ele me pediu em namoro. Tinha 37 anos, eu 26. Numa idade em que muitas mulheres já estavam casadas há anos, com vários filhos, nós dois estávamos começando. 2 corações marcados pela dor, tentando uma segunda chance. Tia Carmen aprovou o namoro. Ele é um bom homem, Irene. Trabalhador, honesto. Não é desses rapazes bonitos que prometem o mundo e somem na primeira dificuldade. Namoramos por 1 ano. Um namoro sem pressa, sem arroubos, sem grandes declarações. Era um amor maduro, construído dia após dia, baseado em respeito e admiração mútua. Quando ele me pediu em casamento, não foi numa quermesse iluminada, diante da cidade inteira. Foi numa noite comum, na varanda do apartamento, depois de um jantar simples. Quero passar o resto da minha vida com você, Irene, ele disse, colocando um anel delicado no meu dedo. Se você me aceitar, vou fazer de tudo para que seja feliz. Casei-me com Alberto em março de 1969, numa cerimônia simples na igreja da Atiropita. Não usei véu nem grinalda. Escolhi um vestido azul claro, elegante e discreto, que eu mesma desenhei e costurei. Meus pais vieram de Santa Cruz para a cerimônia. Meu pai chorou quando me levou ao altar. Não convidei Maria. Não sabia onde ela estava. Não queria saber. Alguns diziam que tinha se casado com Adolfo e se mudado para o Paraná. Outros, que tinha ido tentar a vida no Rio de Janeiro. Não importava. Naquele dia, ela não existia para mim. Nos mudamos para uma casa pequena, mas confortável no Tatuapé. A fábrica crescia. Em 1970, já tínhamos 20 funcionários. Em 1972, 50. O nome Criações Alberto era respeitado no mercado de confecções. Em dezembro de 1973, nasceu nossa filha, Beatriz. Quando a peguei nos braços pela primeira vez, entendi o significado de amor incondicional. Olhando para aquele rostinho perfeito, percebi que tudo, a dor, a humilhação, as lágrimas, tinha valido a pena. Se tivesse me casado com Adolfo, não teria minha Beatriz. Não teria o amor sereno e forte do Alberto. Não teria a vida plena que construí em São Paulo. A vida seguiu. 3 anos depois, nasceu nosso filho, Carlos. A fábrica se transformou numa empresa de porte médio. Nunca ficamos ricos, mas vivíamos confortavelmente. Mais importante, vivíamos em paz. Alberto nunca me deu motivos para desconfiar, para duvidar. Era o mesmo homem íntegro do primeiro dia até o último. Em 1982, recebi uma carta de minha mãe. Maria tinha voltado para Santa Cruz. Estava doente. Câncer, em estágio avançado. Queria me ver, pedir perdão antes de partir. Hesitei por semanas. A mágoa, enterrada por tantos anos, ressurgiu. Mas Alberto, com sua sabedoria calma, me disse: "Vá, Irene. Não por ela, mas por você, para fechar esse ciclo." Voltei a Santa Cruz após 18 anos. A cidade havia mudado, crescido. Mas quando desci na estação, parecia que o tempo tinha parado. Os mesmos aromas, as mesmas cores, as mesmas sensações. Minha mãe me levou até a casa onde Maria vivia.
Era pequena, simples. Descobri que ela havia se casado com um comerciante local, mas o casamento não durou. Não teve filhos. Vivia sozinha. Quando entrei no quarto, mal a reconheci. Magra, frágil, os cabelos, que foram tão bonitos, tão semelhantes aos meus, agora ralos, sem vida. Os olhos, porém, eram os mesmos. Neles vi a menina que cresceu comigo, que destruiu minhas bonecas, que roubou meu noivo. Mas vi também arrependimento, dor, solidão. Irene, ela sussurrou, estendendo a mão trêmula. Você veio. Sentei-me ao lado da cama. Não conseguia odiá-la, não conseguia amar. Apenas sentia uma imensa tristeza pelo desperdício daquela vida, pelo que poderia ter sido e não foi. Vim, respondi, segurando sua mão. Estava fria, leve como papel. Me perdoa, ela pediu, a voz quase inaudível. Por tudo, pelo Adolfo, por sempre ter inveja de você, por nunca ter sabido ser sua irmã de verdade. Fiquei em silêncio por um momento, buscando dentro de mim a verdade. Finalmente disse: Perdoo, Maria. E agradeço. Ela franziu o senho, confusa. Agradece pelo quê? Por me libertar daquele casamento que não era para ser, por me forçar a sair de Santa Cruz, a encontrar meu caminho. Se não fosse por você, não teria conhecido Alberto, não teria meus filhos, não teria a vida que construí. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Ele nunca me amou, sabia? O Adolfo. Ficamos juntos só alguns meses. Ele me deixou, como deixaria você cedo ou tarde. Ele não sabia amar ninguém, além dele mesmo. Não senti satisfação com essa revelação. Apenas confirmação de algo que, no fundo, sempre soube. Ela morreu 2 semanas depois. Fiquei para o enterro. Havia poucas pessoas. Uma vida desperdiçada em inveja e ressentimento. Voltei para São Paulo, para minha família, para minha vida. Com o coração mais leve, finalmente livre do fantasma do passado. Hoje, aos 83 anos, olho para trás e vejo como Deus escreve certo por linhas tortas. O que parecia ser a maior tragédia da minha vida foi, na verdade, o início da minha verdadeira felicidade. Alberto se foi há 5 anos. Foram quase 50 anos juntos. Não perfeitos, nenhum casamento é, mas repletos de respeito, companheirismo e um amor que cresceu a cada dia. Tenho meus filhos, meus netos, uma vida cheia. E quando me perguntam se tenho arrependimentos, digo que não. Nem mesmo daquele dia, na igreja, quando vi os dois juntos. Foi o dia em que perdi um amor falso, mas ganhei a chance de encontrar um amor verdadeiro. Foi o dia em que deixei de ser vítima e me tornei protagonista da minha própria história. Esse foi meu relato de vida. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito. Aliás, quero convidar todos vocês para entrar no grupo no WhatsApp, onde mandamos vídeos todos os dias de histórias reais de outras vovozinhas no Brasil. O link está na descrição desse vídeo. Te esperamos lá.